Fala galera, tudo bem? Meu nome é Yuri, esse é o canal Mais 3 Pontos e hoje falaremos sobre Luka Doncic. Bom, nesse vídeo eu irei falar sobre esse fenômeno esloveno que está surgindo na NBA. Que está surgindo não, que já surgiu, já impactou e já é uma realidade. Esse grande jogador que promete ser um dos maiores nomes da história da liga. Promete. Irei falar sobre isso durante esse vídeo e falarei sobre a sua carreira na Europa e sobre o que ele fez na NBA até esse momento e por que dá para ter tanta certeza e ter tanta fé que esse jogador vai ser um gigante na NBA. Bom, primeiramente, vale lembrar que Luka Doncic tem apenas 21 anos e entre os seus 16 e 19 anos de idade ele jogou no Real Madrid, lá na Europa. O Real Madrid, que no basquete é o maior clube da Europa, assim como no futebol. E o Doncic atuou lá entre 2015 e 2018. E tão jovem, ele já foi muito campeão também. Ganhou 3 vezes o Campeonato Espanhol e uma vez a Euroleague, que é o maior torneio de clubes na Europa. Bom, mas ele não apenas teve esses títulos no currículo, mas também teve muitas conquistas individuais. Ele, com apenas 19 anos, na sua última temporada pelo Real Madrid, a temporada 2017-2018, ele foi MVP do Campeonato Espanhol, MVP da Euroliga e MVP das finais da Euroliga. Mostrando então que ele não sentia pressão de nenhum jogo grande, porque vai lembrar, a Euroliga, por mais que ela não tenha um nível da NBA, obviamente, mas ela tem um nível técnico muito bom e tem uma pressão das torcidas muito grande, porque as torcidas na Euroliga elas pressionam muito o adversário. E então o Doncic enfrentou ambientes bem hostis, assim digamos, nas quadras pela Euroleague e não sentiu a pressão de nenhuma delas. Já foi um grande jogador pelo Real Madrid, sendo muito jovem. Então, com apenas 19 anos, ele já tinha todas essas conquistas na Euroleague. E não apenas. Em 2017, com a seleção da Eslovênia, ele foi campeão do Eurobasket, que é como se fosse a Eurocopa do basquete. E foi o primeiro título da história da seleção da Eslovênia. Ele não foi o craque do torneio e nem o craque da Eslovênia, porque o grande destaque foi o Dragic, armador do Miami Heat, mas já era um jogador muito mais experiente e consagrado na NBA também, um grande jogador pelo Miami Heat. Mas esse torneio foi em 2017, Eurobasket 2017, então o Doncic tinha apenas 18 anos e ele foi crucial nesse torneio. E é um torneio de alto nível, tem vários jogadores da NBA que disputam lá, inclusive no confronto das quartas de final entre Eslovênia e Lituânia, a Letônia de Kristaps Porzingis contra a Eslovênia de Luka Doncic. O Luka Doncic foi o grande destaque da Eslovênia nesse jogo e classificou seu time para as semifinais do torneio. Então foi um torneio muito grande e muito bom de um jogador de apenas 18 anos. E chega então a noite do draft da NBA de 2018. O Luka Doncic, com todo esse currículo já, tão jovem, ele foi a terceira escolha no draft, mostrando que muitos donos americanos não confiam em europeus e com certeza se arrependem bastante. A primeira escolha foi do Phoenix Suns. O Phoenix Suns que escolheu nesse draft o DeAndre Ayton, um pivô, e eu não julgo tanto essa escolha do Suns, porque o Ayton era um pivô de bastante potencial na universidade, então o Suns precisava de um pivô no elenco e apostou nele. E talvez eles pensaram também que o Devin Booker não ia encaixar muito com o Doncic, é bem compreensível, então pelo contexto da noite, daquele momento, é bem compreensível que o Suns não escolhesse o Doncic. Agora, a segunda escolha do Sacramento Kings não tinha como não ser o Doncic, e eles escolheram Marvin Bagley. O atleta que nunca mostrou ter mais potencial do que o Doncic, nunca deu sinais que seria melhor do que ele, e tem mais jogos fora por lesão do que jogos disputados na NBA. Então, realmente, o Kings não tem como defender. Era inaceitável que eles passassem o Doncic, mas sorte do Dallas Mavericks, que já tem um histórico bacana com europeus, né? E apostou na terceira escolha no Luka Doncic e se deu bem com isso, muito bem. A sua primeira temporada 2018-2019 na NBA, já foi muito grandiosa.
tanto que ele foi premiado como Rookie of the Year, o calouro do ano, e sem sombra de dúvidas que foi justo, era dele mesmo esse prêmio. Ele teve médias de 21 pontos, 8 rebotes e 6 assistências, e várias partidas muito grandes, inclusive partidas decisivas, que ele decidiu a partida com arremesso no final. Nessa temporada, então, na primeira temporada dele, ele já deu sinais que seria um grande jogador e já iludiu a todo mundo do basquete. Porém, vem então a sua evolução da primeira para a segunda temporada. Por conta do tão grande que foi a sua primeira temporada e ele ainda ser muito jovem, se ele fizesse essa segunda temporada do mesmo nível que fez a primeira, né, com números parecidos e tal, seria muito compreensível e seria até o esperado, que ele não desse um salto muito grande, porque ele já começou com um nível de exigência muito alto, então se ele continuasse por aqui, seria normal. Mas ele se comprovou na segunda temporada que é um atleta fora da curva. E então ele teve médias de 29 pontos, 9 rebotes e 9 assistências. Com apenas 21 anos, ele beirou um triplo-duplo de média e beirou 30 pontos de média. E foi um All-Star. E foi um nome crucial para levar o Dallas aos playoffs com tanta facilidade, assim, digamos, porque pelo elenco do Dallas, pelo time do Dallas, não era esperado que eles se garantissem nos playoffs tão cedo, assim, tão rápido, com uma campanha tão segura. Isso aconteceu graças ao Doncic. É óbvio que ele teve uma ajuda muito grande do Porzingis. Sem o Porzingis seria muito complicado do Dallas se garantir tão cedo assim nos playoffs, mas o grande nome disso foi disparado o Doncic, o grande destaque desse time, e foi o melhor jogador deles em todas as partidas, provavelmente. É o cara que carrega o time nas costas. Aí então chega os primeiros playoffs da carreira dele. O cenário era o seguinte: Dallas Mavericks e Los Angeles Clippers. O Mavericks era um time que já surpreendeu na temporada regular, né, de ter uma temporada tão tranquila assim, e um time até jovem também, os seus destaques são jovens, o Doncic e o Porzingis. Então enfrenta o Los Angeles Clippers, que é um dos favoritos a título nessa temporada da NBA, principalmente por conta de Paul George e Kawhi Leonard, e também um time, um elenco muito completo e uma defesa muito forte. A defesa do Clippers é uma das melhores da liga. Então, se o Doncic fizesse essa série de playoffs com o Clippers, por conta de ser a primeira na sua carreira e contra um time muito superior ao seu, o Clippers muito superior ao Mavericks, seria completamente compreensível se o Doncic não fizesse uma grande série de playoffs logo de cara. Seria talvez até o mesmo normal, mas novamente ele mostrou, ele é muito fora da curva. Até o momento que eu gravo esse vídeo, no dia 28 de agosto, a série está 3-2 para o Clippers. E era esperado aí um 4-0 ou 4-1 para o Clippers, mas a série ainda está acontecendo e está 3-2 para o Clippers. O Doncic está com médias nesses 5 jogos de 30 pontos, 10 rebotes e 9 assistências. Fazendo um comparativo rápido aqui com o primeiro playoff, o primeiro playoff que disputou o Michael Jordan na carreira. Michael Jordan teve uma média de pontos parecida, teve uma média de assistências um pouco menor, coisa de uma assistência de diferença, e teve 5 rebotes a menos de média, o Michael Jordan. E o LeBron James, na sua primeira série de playoffs, ele teve uma média de pontos também parecida, em torno dos 30, mas teve 5 rebotes a menos e 8 assistências a menos. Isso é só para ter uma noção mesmo, não estou dizendo aqui que o Doncic vai ser um Michael Jordan ou um LeBron James, isso só o tempo dirá, eu acho bem complicado, obviamente. Mas é só mesmo para ter uma noção, para ter uma ideia de como ele é fora da curva e como que ele vem fazendo na NBA até agora é muito absurdo. O potencial dele, eu realmente não sei qual é o teto que ele pode chegar, mas eu não duvido de nada. Não duvido se ele for um top 10 na história, não duvido se ele for um top 5 na história, eu não duvido de nada, eu simplesmente consigo dizer que o que ele fez na NBA até esse momento é algo absurdo, é algo assustador. E óbvio, não dá para cravar ainda qual será o tamanho de Luka Doncic, o que ele vai conseguir na carreira, onde ele estará na história da NBA, por conta de vários fatores que podem ocorrer na sua carreira. Ele pode simplesmente cair o nível, ele pode ter alguma lesão, tudo isso que pode atrapalhar a trajetória dele. Agora, o potencial dele e a tendência é de ser um jogador
muito absurdo e de ser o grande nome da geração pós-LeBron James. Eu realmente não vejo na liga agora algum jogador que possa superar ele. Nem mesmo Zion Williamson, nem mesmo Trae Young, nem mesmo Ja Morant, nem mesmo Jason Tatum. Eu realmente não consigo enxergar até esse momento alguém superando o Luka Doncic. E ele é um jogador de uma personalidade muito bacana também, é um jogador que é muito carismático, é um jogador que não procura trash talk em quadra ou algo do tipo. Inclusive, nessa série com os Clippers, teve o caso do Montrezl Harrell, do Clippers, que tentou causar uma treta pra cima dele, chegou a ter um desentendimento. Aí depois do jogo eles entrevistam o Luka Doncic e foi o jogo que ele decidiu com o buzzer beater, com um arremesso no estouro do cronômetro. Inclusive, esse jogo 4 na série Mavericks e Clippers foi o que me motivou a gravar esse vídeo, porque é um jogo que ele, marcado por Paul George e Kawhi Leonard, os jogadores tops da NBA, ele consegue 43 pontos, 17 assistências e 13 rebotes. E o arremesso do jogo, o Mavericks estava perdendo por 133 a 132, faltando 3 segundos para acabar a partida, o Doncic pega a bola, arremessa de longe e marca de 3 pontos. E o Dallas ganha o jogo 4, empatando a série. Então foi uma partida absurda dele que me fez gravar esse vídeo. A personalidade dele, que como eu vinha falando, é tão bacana que depois desse jogo, que teve a provocação do Harrell com ele, entrevistam o Luka Doncic para ele falar sobre, e ao invés de ele provocar ou causar ainda mais treta, ele simplesmente passou um pano quente, falou que tá tudo tranquilo, que são coisas de jogo. Ele simplesmente ignorou as provocações do Harrell. Esse jogo ele provou também, e vem provando a carreira até aqui, que ele não sente a pressão de nada. Ele é um jogador que que tem 21 anos e parece que já tem experiência de jogador de 28 anos. Ele não sente a pressão, ele não pipoca, como podemos dizer assim, porque o que ele já conquistou na Europa até aqui e o que ele já fez na NBA até aqui comprova isso. Ele é um jogador muito fora da curva. Inclusive, certamente tem aí as bênçãos de Dirk Nowitzki, que é quem eu estou com a camisa aqui, que é o alemão disparado, o maior jogador da história do Dallas Mavericks. Aquele título de 2011 é algo gigante, que ele é o principal nome para o Dallas, que não era favorito, bater o Miami Heat de LeBron James e Dwayne Wade. E o Nowitzki também tem uma personalidade muito incrível, algo que o Doncic certamente tem que seguir nesse mesmo caminho. E o Dallas é o time mais europeu da NBA. Dirk Nowitzki é o seu grande jogador até aqui na história. Luka Doncic é o seu próximo grande jogador, e com a ajuda de Kristaps Porzingis. Então são 3 grandes nomes europeus na história do Dallas. É até curioso isso, né? E certamente o Nowitzki está aí dando suas bênçãos para que o Doncic seja um grande jogador como ele foi, ou talvez até superar. Mas enfim, nesse final de vídeo então falarei rapidamente sobre o que fizeram os jogadores da NBA nesses últimos dias. O boicote aos jogos de playoffs por conta de protestos a favor de movimentos raciais nos Estados Unidos. Melhor dizendo, protestos contra o racismo nos Estados Unidos, motivado pelo recente caso do americano Jacob Blake, um negro que foi baleado 7 vezes nas costas. E essa atitude que os jogadores da NBA tomaram em boicotar os jogos em questão de protesto, que foi uma coisa muito grande, muito impactante e muito histórica. E essa geração da NBA está ficando muito marcada por isso, de jogadores que se importam muito com causas sociais e lutam bastante por isso. Nas manifestações do Black Lives Matter, depois da morte do George Floyd, teve vários jogadores da NBA nas ruas. Então é realmente muito bacana de ver o quanto que esses caras estão lutando por isso. E qualquer coisa que eles decidirem a partir de agora, se decidirem cancelar a liga, se decidirem voltar semana que vem, seja o que for, eu apoio completamente a decisão desses jogadores. E realmente é incrível ver o quanto que eles se importam e lutam por isso. E, enfim, deixarei aqui no final do vídeo agora o discurso muito bonito, muito forte de uma repórter do Milwaukee Bucks, que ela comentou sobre essa atitude deles, porque o Bucks foi o pioneiro nessa atitude, né? Eles que decidiram boicotar primeiro o seu jogo. E, enfim, eu deixaria o discurso dela aqui, porque ela fala muito melhor do que eu sobre isso.
e é realmente muito bonito, eu tenho total respeito a esses atletas. Enfim, no mais é isso, muito obrigado, deixe aqui nos comentários o que vocês acham sobre esse grandíssimo jogador esloveno, deixe o like no vídeo, ative o sininho de notificações, muito obrigado, até a próxima, valeu! The word that keeps popping in my head is inspiring, because when you talk about wanting change, all of us have to ask ourselves, what are we willing to give up? You can talk, you can tweet, you can protest, you can donate, but what are you willing to give up until you see that change actually happen? If the Bucks, in fact, do decide and have decided not to play this game, they have made a statement that they are willing to give up a playoff game during their pursuit of something that they have worked for all year. And they have said, this is worth it. We are willing to sacrifice. And so the beauty of this country is the ability to stand up for what you believe in. Whether you believe or agree with what people are standing up for, you have to respect when people take a stance on something and don't just talk about it but act on it. I really don't care what you think, right? But just let that settle, that you have the ability to stand up for what you believe in this country. And the Bucks are doing that right now, and I feel really proud.